Salve, salve galera, tamo no ar, tamo juntos em dia de Fla-Flu, ansiedade grande, né? Já tô com o meu verde da esperança aqui, hein? Jogo dificílimo, né? Jogo difícil com o Flamengo brigando para manter liderança. Pedro se machucou de novo, tá fora da temporada, claro, não joga Fla-Flu, não joga final de Libertadores, tá fora da temporada. O Pedro lá do lado do Flamengo, eles vão ter que se virar com o que tem lá, é muita coisa o que eles têm, né? Mas na posição do Pedro, eles estão meio preocupados. Acho que vai ser Bruno Henrique, enfim. Mas temos que se preocupar com o lado de cá, porque o camisa 9 do Fluminense, para mim, continua sendo a principal preocupação, inclusive para o jogo dessa noite. Quem vai jogar, hein? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Que loucura, né, cara? Everaldo, John Kennedy, não tem Germancano. Que situação. E Thiago Silva, hein? Tá nos últimos atos, nos últimos momentos com a camisa do Fluminense. Quem viu, viu. Quem não viu, tem que ver agora, porque no fim do ano não vai ter mais. É isso. Ó, ingressos esgotados, hein? Casa cheia. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você, meu amigo aqui no canal Ilan FC. Você não conhece o canal? Cara, tá conhecendo agora? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí embaixo, é de graça. E clica no botãozinho, ó, no dedão, seja no celular, seja no computador, na Smart TV, clica no dedão que você dá o like, me ajuda demais. E deixa o hype, agora tem um botão de hypar aí embaixo. Deixa o hype, que também ajuda demais aqui os meus conteúdos. Muito obrigado a todo mundo, é tudo de graça, tá, gente? Mas olha, vamos começar a nossa conversa aqui falando de Thiago Silva, que tem contrato com o Fluminense até o meio do ano que vem, o monstro, já tem 41 anos, mas não deve cumprir esse contrato até o meio de 2026, não. Olha aqui a notícia do Diogo Dantas, do Globo. Thiago Silva vê com bons olhos, volta à Europa para ficar com a família e deve se despedir do Fluminense em dezembro. Pois é, destino após deixar o Brasil ainda não está em vista, mas veterano quer seguir jogando. A gente trouxe a informação ontem aqui de que o Milan, né, segundo La Repubblica da Itália, o Milan tem interesse na volta do Thiago Silva lá para a Europa, ele já poderia ir agora nessa janela de fim de ano. Ele está amadurecendo, portanto, segundo a matéria do Globo, a ideia de retornar à Europa para finalizar a carreira como jogador perto da família que vive na Inglaterra, antes de se aventurar como treinador. Ele já está fazendo curso de treinador há um tempo, tá? Ainda uma coisa meio informal, mas está fazendo, está se preparando. A decisão está praticamente tomada, deve ser comunicada ao Fluminense em breve, diz o Diogo Dantas. O blog apurou que o veterano deixaria o clube no fim dessa temporada, mesmo com contrato até o meio de 2026. O Fluminense teria o desejo de estender o vínculo, mas compreende o desejo pessoal do ídolo. Dessa forma, um acordo entre as partes deve ser selado depois da participação na Copa do Brasil. Então, gente, é isso aí. Thiago Silva, que, a meu ver, na volta ao Fluminense, tem sido um jogador importante, ele já voltou 1 ano e meio atrás, tá? Tá 1 ano e meio no Fluminense, e vai ser isso aí. Ele voltou no meio do ano passado e deve ficar exatamente nesse 1 ano e meio. E já falou algumas vezes recentemente sobre encerrar o ciclo no Fluminense com um título. E para mim estava muito claro nas entrelinhas que ele não pretendia passar do fim da Copa do Brasil, porque encerrar com um título, ele não está falando do Campeonato Carioca do ano que vem. O único título que o Fluminense terá disputado no primeiro semestre do ano que vem, salvo se for disputar uma Supercopa, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, tiver que disputar o título com o campeão brasileiro, o único título é esse agora da Copa do Brasil. Então, para mim, ele se refere a esse título aí. Eu acho que ele já tem dito aí nas entrelinhas, sutilmente, que sai no fim desse ano. Eu consigo entender a decisão do Thiago Silva, que tem um filho hoje, né, um adolescente jogando, inclusive lá no Chelsea, na Inglaterra. Quem é que não quer estar perto do filho num momento como esse? Ele já está 1 ano e meio aqui. Claro que seria uma perda grande para o Fluminense, mas, sinceramente, eu vejo que se ele conseguir conquistar essa Copa do Brasil com o Fluminense, eu vou considerar o ciclo dele realmente bem cumprido, a missão cumprida dele no Fluminense. Ele é um jogador absolutamente essencial para o ano que vem? Sinceramente, acho que não. Acho que não. Ele é um jogador importantíssimo, ele ano que vem ainda seria titular no Fluminense, mas essencial, eu acho que o Fluminense pode virar essa página, pode entender que os ciclos também se encerram, que o Thiago fez o que podia fazer no Fluminense, voltou, cumpriu essa promessa, tomara seja campeão agora no fim do ano, não é fácil, ainda falta
2 jogos com o Vasco, ainda faltam 2 jogos da final, se o Fluminense chegar lá. Então, gente, quem viu, tá? Ele tem mais 5 jogos no Brasileiro, se atuar em todos, e, no máximo, mais 4 jogos na Copa do Brasil, se o Fluminense for até a final. Ele ficaria, no caso do Fluminense ser campeão e ter que jogar uma Supercopa? Cara, não sei. Isso aí é em janeiro, tá? A Supercopa, disputada entre campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, é dia 20 e pouco de janeiro. Pode até ser que numa situação como essa, ele ainda ficasse para jogar esse jogo em janeiro, mas seria no máximo isso. Eu não estou imaginando mais ver o Thiago Silva no ano que vem no Fluminense. Acho que os tricolores têm que estar todos muito agradecidos sempre pelo que ele fez e pelo que ele tem feito, mesmo nessa volta ao Fluminense. Gente, logo mais, casa lotada, 9h30 da noite, casa cheia, todos os ingressos vendidos. O Fluminense anunciou isso agora há pouco. Olha aqui, vou botar aqui na tela para vocês. Ingressos esgotados para o Fla-Flu de hoje. Vamos vencer, nem ser. Essa é a postagem oficial aqui do Fluminense. Vamos, tricolores. A gente sabia que o Fluminense os tricolores tinham comprado em torno de 25 mil ingressos, né, antes de abrir para a torcida do Flamengo. Vamos dizer que tenham comprado mais 5 mil, então vai ter uns 30 mil tricolores e outros 30 e poucos mil rubro-negros. Os flamenguistas estão muito mais motivados, né, gente? Porque estão para decidir o Campeonato Brasileiro, são líderes hoje, e o Fluminense vai tentar estragar essa festa, estragar essa reta final, começando, não permitindo que o Flamengo vença hoje. Empate já atrapalha eles, mas a vitória do Fluminense, amigo, seria lindo, né, para atrapalhar essa caminhada final dos rubro-negros, que está disputando o título contra o Palmeiras. Então vai ter Maracanã dividido hoje, né? 2, 3 mil a mais para cá, mais para lá, mas vai ter um Maracanã bem próximo de estar completamente dividido. Vai ser lindo de ver, hein? Grande Fla-Flu, claro, você já sabe que depois do jogo tem a minha live pós-jogo aqui no canal Ilan FC, como sempre, sem pano, sem perseguir ninguém, mas falando as verdades que você quer ouvir. Você já fez a sua fezinha? Já apostou? Você aposta em quem para hoje, hein? Flamengo é favorito, é muito favorito. Era mais favorito até agora há pouco nas casas de apostas, mas continua sendo bastante favorito e tem um time melhor, né, gente? A gente tem que entender, tem que admitir que o time do Flamengo é melhor. Eu vou falar do Fluminense daqui a pouquinho sobre o problema ali na posição de centroavante, que tem sido o calcanhar de Aquiles desse time. Deixa eu primeiro mostrar para vocês aqui como é que estão as odds desse jogo, que já estiveram mais pro lado do Flamengo, tá? Ó, site aqui da GanheiBet, já vou direto aqui no Fla-Flu. Aqui na arte tá Fluminense aqui, ó, voltar aqui, o Fluminense estava com 4,00, Flamengo 2,04, mas já mudou essa odd, estava praticamente o dobro a favor do Flamengo, né? Tá assim, ó. Fluminense 3,55 tá pagando, o empate tá pagando aqui 3,00, Flamengo 2,28, tá vendo? Empate 3, Fluminense 3,55, Flamengo 2,28. Mas a minha dica, eu gosto de ir lá para baixo, aqui, ó, eu vou no placar exato. Vamos ver aqui o placar exato, quanto é que tá dando. Qual é o meu placar para hoje, hein? Meu placar para hoje é isso aqui. Aí você vem aqui, ó, no placar. Você bota o placar que você quer botar. Eu vou botar aqui, ó, Fluminense 2, Flamengo 1. Tá pagando 12 esse placar exato. Essa é a dica de ouro aqui. Para mim, Fluminense 2-1, você botar 10 realzinho, você vai ganhar 120. Botar 20 reais, vai ganhar 240 nesse placar exato. Botar 5 reais, vai ganhar 60 reais, já dá para brincar. Então é isso, minha dica, Fluminense 2-1, aposte sempre com responsabilidade, só para maiores de 18 anos, e não usa um dinheiro que você não possa usar, cara. Isso é para se divertir, é só para brincar, vai lá na GanheiBet, faça o seu cadastro, use aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, e você vai concorrer, inclusive, a lugares no camarote da GanheiBet, no Maracanã, nos jogos do Fluminense. Fazendo o seu cadastro, você já está concorrendo para os próximos jogos. Beleza? Vamos em frente. Olha, deixa eu falar então aqui sobre o time do Fluminense. Primeiro, o Paulo Henrique Ganso vai estar à disposição, vai estar no banco de reservas depois de muito tempo, né? Ele se machucou no dia 13 de setembro contra o Corinthians, saiu no primeiro tempo, aos 40 minutos, se machucou sozinho, lesão muscular, já estava um tempão sem jogar, quando voltou, fez isso aí, né? Jogou só 40 minutos e saiu, e agora está há mais de 2 meses, de novo no estaleiro, de novo parado. A gente espera sempre muito do Ganso, mas tem que ver ele em ação, né, gente? E hoje não vai começar jogando naturalmente. Não temos a escalação ainda, mas ele não será titular. Vejamos se ele entra no segundo tempo. Eu não tenho nada contra, não. Se ele estiver bem para jogar, entrar aos 30 do segundo tempo, numa necessidade, o Lúcio Acosta ele não tem conseguido jogar no mesmo nível sempre até o fim do jogo. Ele sente, né? Ele sente o cansaço,
começa a errar passe, geralmente na segunda metade do segundo tempo. Expectativa, então, para a gente rever o Ganso hoje, possivelmente até entrando no segundo tempo. Mas eu acho que o grande calcanhar de Aquiles, galera, do Fluminense para hoje à noite, é o setor de ataque. A gente já sabe que o time deve ser basicamente 95% mesmo. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli voltando de suspensão, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e o favorito é o Everaldo. Tá? Ele manteria o Everaldo, que foi titular nos últimos 2 jogos. Mas o John Kennedy, eu acho que corre por fora, principalmente se o Zubeldia estiver sabendo da fama do John Kennedy de ir bem em jogos contra o Flamengo desde a base, né? O chamado caçador de urubu, que a galera botou o apelido nele. Eu tivesse que escolher, começaria com o John Kennedy. Eu acho que ele se motiva de uma forma especial contra o Flamengo, é mais veloz, dá ao Fluminense o contra-ataque, dá mais verticalidade, dá ao Fluminense mais saída. Né? Eu acho que preocupa mais o time do Flamengo se tiver o John Kennedy começando. Cara, o Everaldo, sinceramente, além de tudo, além de toda a limitação técnica, da insegurança, eu acho que ele tem essa crise de confiança. Ele continua com o mesmo problema que ele teve no Mundial de Clubes, de não chutar, de ter pavor de finalizar. O último jogo que ele atuou, ele chutou uma bola quase na bandeirinha do córner, uma outra bola que ele poderia ter finalizado. Não foi no jogo com o Cruzeiro, não. Isso aqui foi no jogo contra o Mirassol. Ele poderia ter finalizado, cruzou de novo. Enfim, é um jogador que tem, além de tudo, incrivelmente, medo de chutar. Centroavante que tem medo de finalizar. Então é beco sem saída. John Kennedy também, quando jogou bem um jogo, o outro mais ou menos, depois foi mal e já foi sacado. Então tem 2 jogadores que hoje não resolvem o problema do Fluminense. A solução, a meu ver, seria jogar sem o 9 especialista, tá? Jogar com um jogador a mais de frente, um Riquelme junto com o Serna e com o Canóbio. Para mim, essa seria a solução ideal. Mas como ele não vai fazer isso, a gente já sabe que muito provavelmente ele vai vir com um ou outro, eu começaria com o John Kennedy, mas temo, a palavra é essa, temo que ele comece de novo com o Everaldo. Que Nelson Rodrigues nos abençoe em mais esse Fla-Flu, porque vai precisar, minha gente. Bota a opinião aqui embaixo, mas vamos com tudo, né? Tentar estragar, tentar atrapalhar o caminho dos caras lá. Larga a opinião aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like e depois do jogo a gente tá junto aqui na nossa live no canal Ilan FC. Até lá, obrigado.